Agora, Cristiano, ainda falando da CPMI, da CPI mista do 8 de janeiro, a gente viu PT e PL já definindo os seus nomes para fazerem parte dessa CPI. O PL com nomes bastante aguerridos, né? O próprio deputado André Fernandes, que, a despeito de ser investigado por esse episódio do 8 de janeiro, foi o autor do requerimento e foi indicado pelo PL. O filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, e o PT com nomes também bastante conhecidos da Câmara, a deputada Jandira Fegali, do PCdoB, deputado Rogério Correia, vice-líder, deputado Rubens Júnior, também nomes que têm bastante experiência na Câmara ou têm uma trajetória bastante aguerrida nos debates. Mas você tocou num ponto que é o que eu queria que você explorasse um pouco mais. Na CPI do MST, o governo é vidraça e a oposição é estilingue. Na CPI mista de 8 de janeiro, a oposição tenta transformar o governo em vidraça, mas o governo também tem a oposição como uma vidraça, porque é inegável que os atos de 8 de janeiro foram promovidos por pessoas que não apoiam o governo. Queria te ouvir um pouco nessa linha, nessa diferença de que a CPI mista, todo mundo tenta ser estilingue, mas todo mundo tem vidraça, mas em especial a oposição e o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro deve ser um dos alvos prioritários da base aliada do governo nessa investigação. Yuri, eu acho, a minha avaliação é que essa CPMI, ela é uma CPMI de busca de narrativa. Qual é o objetivo final de uma CPI? Ela produzir um relatório e encaminhar isso para o Ministério Público para que decida abrir um inquérito. Ora, já tem um inquérito no Supremo Tribunal Federal. Então, essa CPI ela vai ser para, na verdade, ambos os lados construírem narrativas, né? Então, o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados, eles já estão, vamos dizer assim, numa situação defensiva desde que os atos aconteceram. E o objetivo aqui deles, na verdade, é o quê? É procurar socializar um pouco mais esse desgaste. Dizer, olha, quando vocês estiveram ali, já estavam assumidos, foi quando os atos aconteceram. Então, por que não houve uma ação mais incisiva do governo? Ou por que não foi desmobilizado o acampamento na frente dos quartéis? Ou por que não houve uma autoridade que fosse lá para os quartéis e dizer, olha, vamos acabar com isso aqui, vamos desmontar, daremos um prazo para vocês, mas acabou esse acampamento, não pode mais ficar aqui. Então é um pouco disso que o governo quer, que o governo anterior quer fazer, dizer que houve uma certa ali algum tipo de conivência ou um tipo de subestimou demais o que poderia acontecer. Já o governo, ele quer dizer, olha, isso foi um motivo, foi uma história de financiamento, tinha gente pagando e tal, quem que pagou? Vamos... E aí, expor essas narrativas, né? Então vai ser uma CPI, na minha opinião, que ela vai gerar muito ruído, muito barulho, mas que o efeito concreto dele vão ser mais esses barulhos. Porque, como eu disse, os inquéritos já estão funcionando lá. Eventualmente, e a gente sabe que muitas das informações que estão sendo conduzidas pelo Supremo Tribunal Federal estão, inclusive, sob sigilo, né? E numa CPI há sempre o risco de vazamento de determinadas informações, com o objetivo de causar desgaste ao adversário. Então, são depoimentos. Lembrando que muita gente pode ir depor nessa CPI com habeas corpus, não falar nada, dizer, eu me coloco, me reservo o direito de ficar calado. Pronto, e vão ser essas as tônicas, né? Então, assim, eu acho que é uma CPI que vai causar muito barulho, mas o efeito concreto dela é muito baixo, muito pequeno. Entendeu? Pois é, isso. Hoje tem uma entrevista no Jornal Globo do senador Eduardo Braga, que é líder do MDB no Senado e cotado para ser o relator, né? O acordo aparentemente está se encaminhando para a presidência ser da Câmara e a relatoria do Senado. E ele mencionou isso, que o que a CPMI, né, a CPI mista pode fazer daqui para frente é focar nesses financiadores, que ainda é o elo
menos investigado até onde a gente tem de informação do que aqueles que realmente atuaram no dia 8 de janeiro e que organizaram os grupos. E aí, de fato, a quebra de sigilo acaba sendo um instrumento fundamental para esse tipo de investigação e isso pode causar, aí sim, um barulho ainda maior do que a disputa de narrativas, né, Cristiano? Exatamente, porque essa investigação, inclusive, a gente tem pouca informação sobre esses financiadores, porque o Supremo está muito mais abrindo essas centenas aí de inquérito contra as pessoas, tornando-os réu. Mas a gente sabe que esse inquérito lá no Supremo ele ainda vai continuar. Tem várias frentes, vamos dizer assim, de investigação lá. Isso, você falou, é pouco investigado ainda, mas pelo menos sob os holofotes, sim, né? Sob os holofotes. Mas o Supremo Tribunal Federal tem essas informações e eles sabem exatamente quem que vai ouvir, eles já têm todas essas informações mapeadas e isso está lá a cargo do ministro Alexandre de Moraes. Então, o que vai fazer essa CPI, o que eu acho que a leitura que eu faço é que ela vai trazer pouco fato novo. Agora, ela pode... o fato novo que ela vai trazer é jogar luz nisso, porque a gente não conhece muito as informações que estão lá sob sigilo, né, do Supremo Tribunal Federal, que conduz esse tipo de inquérito com muito mais cautela e com muito mais reserva. Numa CPI, há espetáculo, câmera filmando, muito provavelmente a gente vai ver as televisões transmitindo o dia todo dessas reuniões, como era, por exemplo, a CPI da pandemia, por exemplo, né? Então, o dia todo as pessoas sendo expostas a esse tipo de imagem, né? Então, as pessoas vão ali, vai ser um grande teatro. Pois é, e a expectativa da sociedade brasileira como um todo é que quem tenha cometido atos criminosos naquele 8 de janeiro, de fato, seja punido com o rigor da lei e com o devido processo legal.